Glória a Deus. Aleluia. Graças e paz a você que está em casa, no conforto da sua casa, podendo ouvir essa palavra. Os irmãos, irmãs, você que é cristão, você que é evangélico, você que é católico, você que é de outra religião, quero saudar a vocês com a paz do Senhor Jesus, que excede a todo entendimento. Essa é a paz verdadeira que o mundo não dá. Quero saudar a vocês, meus irmãos em Cristo, porque somos uma família em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Você que estiver na sua casa, se puder pegar a Bíblia, os irmãos aqui também, abra comigo no livro de Mateus, capítulo de número 3. Glória a Deus. O Senhor é grande. Quero trazer aqui uma palavra rápida, mas com conteúdo, que o Senhor possa falar ao seu coração, através dessa palavra, uma palavra que seja direcionada acerca daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. O livro de Mateus, capítulo de número 3, a partir do versículo 1, começa a falar a respeito de João Batista. João, o Batista, o que batizava. E diz assim a palavra de Deus: e naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia. A Bíblia relata acerca de um homem chamado João. Esse homem, da qual tinha um chamado de Deus, da qual no meio de uma sociedade religiosa, de uma sociedade conservadora, de uma sociedade que já estava corrompida, Deus começa a levantar um homem diferente, um homem que se vestia diferente, um homem que falava diferente, um homem que andava diferente e um homem que pregava diferente. A Bíblia chama de João o Batista, e diz a palavra de Deus que ele começava a pregar, e ele começou a pregar no deserto da Judeia. João, ele não foi chamado para pregar em grandes templos, João não foi chamado para pregar em grandes assembleias, em megas templos, não. João foi pregar no deserto onde ninguém queria ir, no deserto onde ninguém queria pregar, no deserto onde ninguém queria falar acerca das coisas de Deus. Deus levanta um homem que comia diferente, um homem que se vestia diferente, e um homem que andava diferente com Deus. Deus faz assim, irmãos, no meio de uma sociedade corrompida, no meio de uma sociedade religiosa, Deus sempre levanta os seus Joãos, Deus sempre levanta homens e mulheres que vai revolucionar, que vai pregar aonde ninguém quer pregar, que vai falar o que ninguém quer falar, que vai ministrar o que ninguém tem coragem de ministrar. João foi levantado para isso. E João, no versículo de número 2, começa a dizer, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aonde os sacerdotes daquela época diziam que você tinha que trazer ofertas ao templo, você tinha que sacrificar, onde você tinha que cumprir a sua rotina religiosa, tinha que cumprir a lei rigorosamente. João foi diferente. João começou a falar sobre o arrependimento, porque era melhor se arrepender do que cumprir os rituais do templo, do que cumprir as regras do templo. Os sacerdotes naquela época diziam acerca das leis, acerca das regras, acerca das doutrinas, acerca dos rudimentos da sociedade e da lei judaica, mas não dizia que o povo precisava se arrepender, não dizia que o povo precisava de mudança. Se dizia muito acerca das leis judaicas, se dizia muito acerca dos rudimentos, das doutrinas, dos dogmas, das ofertas, das oferendas ali, acerca dos pecados. Mas não adiantava apenas fazer expiação do pecado, era necessário se arrepender. E João,
já teve uma pregação diferente. Ele esqueceu de toda a lei judaica e foi diretamente ao ponto: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Era o que o povo precisava, arrependimento. Era o que o povo necessitava, arrependimento. O povo não precisava de mais sacerdotes que ministrassem acerca das leis, que ministrassem acerca das doutrinas, que ministrassem acerca das ofertas, do que tinha que fazer, do que tinha que deixar de fazer. Não, irmãos, o João falou acerca do que o povo necessitava de verdade, era o arrependimento, porque estava chegando o reino de Deus estava próximo, e era necessário que se arrependesse. Versículo 3 diz assim: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Não somente no Novo Testamento foi anunciado acerca do reino de Deus, mas também no Antigo Testamento. Os profetas já haviam anunciado que alguém viria para resgatar o povo do pecado, para resgatar o povo da religiosidade, para resgatar o povo dos seus próprios pecados. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Era tempo de endireitar as veredas, os caminhos, era tempo de endireitar aquilo que estava torto. Era necessário que alguém ministrasse acerca do arrependimento, para que o povo andasse novamente nos caminhos do Senhor, não somente numa religião, mas no caminho verdadeiro, no propósito verdadeiro, que era o arrependimento. Isso foi dito pelo profeta Isaías, isso foi dito pelos antigos profetas, que haveria alguém maior do que a religião, maior do que a doutrina, maior do que os dogmas, alguém que colocaria o povo novamente no caminho do arrependimento. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Você, sacerdote, você, ministro, que tem ministrado a palavra com zelo, você está endireitando as veredas do Senhor. Você está colocando novamente o povo diante das veredas verdadeiras do Senhor. Não se cale diante da sociedade corrompida, não se cale diante do evangelho corrompido. Pregue a verdade, somente a verdade, pois ela liberta e endireita os caminhos tortos. Olha só, a Bíblia começa a falar acerca da maneira que João era. Versículo 4 diz assim: este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestres. Esse homem era diferente no seu modo de comer, no seu modo de vestir, no seu modo de falar, mas era mais diferente ainda no seu modo de pregar, no seu modo de falar a verdade. A Bíblia fala assim acerca da maneira que ele se vestia, da maneira que ele comia. Ele era separado, sim, mas o melhor de João era a sua palavra, era o seu ministrar, era a palavra de Deus na sua boca. Era a maneira de ele anunciar o evangelho, porque mais do que a roupa do homem, é aquilo que está dentro do homem, mais do que a vestimenta do homem, é a palavra de Deus que está dentro do homem e na boca do homem de Deus e da mulher de Deus. Aleluia. Diz o versículo 5, então ia ter com ele Jerusalém. Sempre tem um Jerusalém que vai ter com o profeta verdadeiro. Tem muito Jerusalém que corre do profeta verdadeiro, que corre do homem de Deus que fala a verdade, que corre do profeta que anuncia o arrependimento. Jerusalém aqui representava o povo de Deus, representava o povo do Deus vivo. Muitos do Jerusalém corriam de João, não queriam saber da pregação de João, não queriam saber da mensagem de João, mas ainda havia muito Jerusalém que ia ter com João no deserto. Há muito ainda do povo de Deus que procura a verdade.
Há muito ainda da igreja de Deus que precisa e procura o evangelho verdadeiro, que não deixa ainda de ouvir a verdade. E diz a Bíblia que Jerusalém ia ter com profeta, não ia ter com profeta na sinagoga, não ia ter com profeta nos templos, nas casas, não, ia ter lá no deserto, onde ninguém queria ir, onde ninguém queria estar. Tem muito pregador de Deus que está no deserto, que está pregando aonde ninguém quer pregar, que está falando ainda que ninguém quer falar, e tem muita gente que ainda procura profeta verdadeiro, que ministra a palavra de Deus como ela é. Eu quero dizer para você que é profeta verdadeiro, continue falando, porque muitos vão criticar, mas muitos ainda vão querer a verdade, vão querer ouvir o evangelho verdadeiro. O evangelho que salva e traz o arrependimento. João não estava sozinho naquele lugar. João tinha a sua igreja naquele lugar. Tinha um povo que se arrependia dos pecados, que queria o caminho verdadeiro. Muitos correm da onde se prega a verdade. Muitos têm corrido de lugares onde se ministra a verdade, porque é duro ouvir o evangelho que traz renúncia. É duro muitas vezes ouvir o evangelho que traz o confronto da nossa vontade, o confronto do nosso querer. Muitos correm, mas muitos vão ainda para o deserto, onde há um profeta verdadeiro, um homem ou uma mulher verdadeira, que ministra a palavra de Deus. Aleluia, por você que é Jerusalém de Deus, que é Jerusalém que ainda vai para o deserto buscar a João, buscar a palavra de Deus, não a homens, mas a palavra que sai da boca de Deus, através do homem e da mulher de Deus. Louvado seja Deus pela vida ainda de você que é Jerusalém, que vai buscar a palavra do Senhor. Versículo 5, ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Havia muitos ainda da Judéia, de Jerusalém e de outros lugares que iam buscar a palavra. Você, homem de Deus, não está sozinho. Você, mulher de Deus, não está sozinho. Você que ministra a verdade não está sozinho. Ainda há pessoas que querem ouvir a verdade. Ainda há pessoas que querem ouvir o evangelho verdadeiro. Há muitos que não querem mais, mas ainda há muitos que buscam o evangelho. Não o evangelho que massageia o ego. Não o evangelho que não traz arrependimento, mas é o evangelho que confronta. Esse é o evangelho que salva, cura e leva para o céu. Esse é o evangelho que transforma o caráter do homem, que transforma o caráter da mulher, que transforma pensamentos, que transforma sentimentos. O evangelho que se prega aí fora, ele não transforma nada, ele não transforma ninguém. O evangelho que se pregava no templo, lá com os sacerdotes, com a velha religião, não trazia o povo ao arrependimento. O povo pecava o ano inteiro, e quando chegava no final, na época da expiação, era se sacrificado o animal pela expiação do pecado, e o povo achava que estava limpo por causa disso. Não necessita, não é somente necessário isso, é necessário o arrependimento e não sacrifício. Muitos dizem: eu vou para a igreja e eu fiz a minha parte, como se somente estar no templo vai te salvar ou vai te limpar. O que te limpa, o que te salva é a palavra verdadeira, é a palavra que sai da boca de muitos Joãos Batistas. Aleluia. E versículo 6 diz assim: e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. As pessoas confessavam os seus pecados, não somente tomavam um banho de rio, não somente tomavam um banho de piscina, o batistério, não, as pessoas se batizavam e confessavam os seus pecados. A homem não, você não precisa confessar a homem, confesse a Deus e deixa. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus.
Muitos tomam banho de piscina e dizem, se batizei, agora sou crente, agora sou evangélico, estou salvo. E não tem mudança de vida, não tem mudança de pensamento, não tem mudança de atitude. Eu vou te dizer para você, você apenas tomou banho, não se converteu. Porque quem se converte se batiza, mas confessa o pecado para Deus. As pessoas hoje vêm na frente, se batizam com a maior cara lavada, dizendo que se arrependeu, mas não se arrependeu de nada. Ainda se batizam fumando, prostituindo, fazendo sexo fora do casamento, e se batizam sem temor nenhum, estão na casa de Deus sem temor nenhum. João Batista, diante de uma sociedade corrompida, de uma sociedade religiosa, ele começou a dizer, ei, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mude o pensamento religioso. Não adianta somente o seu sacrifício, o seu dízimo, a sua oferta, o seu domingo na igreja, se não houver arrependimento, não vale nada. Não vale nada. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E esses Jerusalém que iam até João, iam porque queriam mudança. Porque queriam mudança, porque ninguém vai até um homem de Deus, ninguém fica numa igreja onde se prega a verdade se não quiser mudança, porque diante da primeira palavra dura já saem, já mudam. Não, eles iam ter com João, e João não tinha uma palavra que massageava o ego, não, João tinha uma palavra firme e reta. E eles ouviam e se batizavam e se arrependiam, ou seja, aqueles de Jerusalém queriam mudança, queriam transformação. Aquele Jerusalém que ia ter com João, aqueles da Judeia que ia ter com João, queriam verdadeiramente uma mudança de vida, uma transformação da sua vida, uma transformação do caráter, uma transformação dentro do casamento, uma transformação diante da sociedade. Eles queriam. E no versículo 7, sempre tem os fariseus, sempre tem aqueles que vão criticar a palavra de um homem e de uma mulher, que ministra somente a palavra, e vendo ele, muito dos fariseus e saduceus, porque no meio da onde se prega a verdade, tem também os saduceus, tem os fariseus, tem os homens da lei, tem aqueles que só ficam observando, que só vão para observar e criticar. Aleluia. E vendo ele, muito dos fariseus e saduceus, que vinham o seu batismo para quê? Para se arrepender também? Não! Para criticar, para ver o que João estava falando, para ver se João iria errar, para ver se João iria errar na lei, iria errar nos rudimentos da lei, para ver se João iria cumprir a lei, para ver se João iria trazer alguma coisa diferente daquilo que eles estavam acostumados a falar. Tem muita pessoa dentro da igreja que só está de olho no seu modo de falar, no seu modo de cantar, no seu modo de pregar, para querer criticar, para querer falar mal. Mas a unção que Deus deu para você e não deu para ninguém mais. Aquilo que Deus deu para você é para você. E vendo ele, muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? João Batista não falou isso para as ovelhas que estavam indo se batizar, não. Falou foi para os religiosos, falou foi para o homem da lei. Já vi muitas pessoas pregarem isso aqui dizendo, raça de víboras,
dizendo que João falava para aqueles que estavam vindo se batizar. Não, falou foi para os religiosos, porque aqueles que vinham ao encontro de João para se batizar, queriam mudança, queriam transformação, muitas vezes não entendiam acerca da palavra, acerca das coisas de Deus, eram pessoas simples do povo, e João batizava, João pregava, mas quando chegavam os religiosos, João dizia: raça de víboras. Ele não massageava os religiosos, ele não massageava aqueles que vinham para somente criticar, somente para olhar e ver o que está acontecendo, observar somente. E João começa a dizer no versículo 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Eis, você é santo, você que é muito santo, produza frutos de arrependimento. Não adianta dizer que é homem de Deus, não adianta dizer que faz a lei, que cumpre a lei, se não tem frutos de arrependimento. Não adianta vir para olhar e criticar, se não tem frutos de arrependimento. Não adianta falar daquele pequenininho que está aprendendo, que está caminhando com Cristo agora, e você fica só olhando para bater, para matar e para ferir. Você que é homem de Deus e conhece mais que os outros, não faz, e não deixa os outros fazer, e não deixa os outros se arrepender. Era isso que João estava dizendo, era isso que João estava indagando com eles. Ei, vocês estão vindo aqui para ver aqueles que vêm para verdadeiramente mudar, ser transformado, se batizar, confessar pecado, e você vem para criticar. Ei, você que se acha santo demais, que conhece muito da lei, que conhece muito da palavra, mas não vive, mas não faz, é melhor ser um pequenininho que está começando e é sincero com Deus, do que você que sabe muito, mas não pratica e só critica. A sua religião, a sua religiosidade já não deixa você ver acerca das coisas espirituais, já te transformou num religioso, e você ainda critica aquele que está chegando agora, que confessa pecado, que confessa o erro. Ei, produza frutos de arrependimento. Versículo 9: e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão. O religioso estava ali somente para se vangloriar. Ei, nós somos homens da lei, nós somos os sacerdotes da casa de Deus. E nesses últimos dias Deus vai usar o pequeno, é o simples, é o João Batista, que não tinha as vestimentas sacerdotais, que não tinha todo o aparato sacerdotal, mas tinha uma palavra de Deus na boca, que tinha uma palavra de arrependimento na boca, e as pessoas quando vinham até João, vinham já se arrependendo e confessando o pecado. Aleluia. Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ei, aquele que está lá fora, Deus pode fazer sacerdote. Você que se acha muito na casa de Deus, você que se acha grande diante de Deus, ei, Deus pode pegar aquele que não é lá fora e usar ele de uma maneira poderosa e levantar como sacerdote, homem e mulher de Deus. Por isso que a gente não pode criticar ninguém, irmãos, que está lá fora, e nem olhar torto para ninguém, e se achar melhor do que ninguém. Porque a vida dá volta, a vida dá volta. E aqueles religiosos, eles ficavam orgulhosos, sabe? Nós somos homens de Deus, nós somos sacerdotes, fariseus, saduceus. Quem é João? Quem é esse homem que se veste esquisito? Que come coisa esquisita? Quem é esse homem? Quem pensa que é? E esse povo? E esse povo seguindo esse homem?
nós temos lá as nossas leis, nós temos lá o nosso dogma. E esse povo está seguindo esse homem doido. E João veio para fazer uma reviravolta. João veio não para trazer paz ali não, veio para trazer espada, veio para trazer o rebuliço de Deus. Deus estava trazendo algo novo no meio do povo. Olha só o versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Deus está dizendo, João estava dizendo ali, ei, o machado está posto. Quem é de Deus vai ficar. Quem é capa vai ser cortado. Quem é capa vai ser cortado. O machado está posto. O machado do homem não é nada, mas o machado de Deus, irmãos. Ele corta quem não é. Ele corta quem não é. O machado está posto à raiz das árvores. Você é árvore boa ou é árvore má? Árvore que dá fruto ou árvore infrutífera? O machado de Deus está posto. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. É forte isso. É forte essa palavra, irmãos. O machado de Deus está posto. Não é a vontade do homem, não é a vontade humana, mas é a vontade de Deus. Deus está dizendo que vai ter separação do joio e trigo, vai ter separação da árvore boa e da árvore má, vai ter separação, e essa separação e esse corte não vem do homem, vem do próprio Deus. Vem do próprio Deus. João era um profeta que não alisava, mas falava a verdade. Ei, Deus nesses últimos dias vai fazer separação de quem é e quem não é, de quem é e quem não é, quem é e quem não é, e vai começar pelos sacerdotes. E João começou a falar isso, era por sacerdotes, era para os homens da lei, Caio. Vai começar de cima para baixo o machado, ei, vai começar de cima para baixo, e não se assuste, não se assuste, é de cima para baixo. E João reconhecia que não era dele a palavra, não era dele a ousadia, não era dele, era de alguém que era maior. O João Batista de Deus tem que reconhecer que a palavra na boca dele não é dele, é de Deus. Não é dele, é de alguém maior que ele. O homem de Deus, quando começa a crescer muito na presença de Deus, começa a ser evidência, tem um grande risco dele achar que vem dele as coisas, de achar que a palavra vem dele, que achar que a ousadia vem dele. João continuou na humildade, João continuou na sinceridade com Deus, e diante da ousadia, diante dos fariseus, diante de pregar essa palavra dura, ele começa a dizer que ele era somente instrumento, era somente o instrumento, era somente o vaso, que tinha alguém que era maior que ele. No versículo 11 diz assim, meu irmão e minha irmã: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. João estava dizendo, aquilo que eu fui chamado para fazer, eu estou fazendo. O batismo que eu batizo é somente com água. A palavra que eu prego é somente para arrependimento. Essa palavra que muitas vezes ninguém gosta, é somente para arrependimento. É somente para trazer a consciência que você é pecador, que você é pecadora. Somente para isso. O batismo que eu batizo
é somente para arrependimento, é somente com água. Aí ele começa a dizer, mas aquele que vem após mim, ele vem depois de mim, ele era antes, ele é e ele será. Aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. João reconhecia que havia poder de Deus na vida dele, mas ele sabia que alguém era mais poderoso que ele, era mais grande que ele, que era dono dele, dono de tudo. Ele é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Homem e mulher de Deus, servo e serva de Deus, reconhece que ele não é nada diante de Deus. No dia que nós que servimos a Deus perder a humildade, acabou tudo. Acabou a unção, acabou a graça de Deus, Caio. Acabou a presença de Deus, acabou tudo. Quando começar a crescer e o nariz começar a empinar, irmãos, volta ao pó de novo, volta a colocar a cara no pó de novo, porque alguém é maior do que nós, irmãos, alguém é maior do que o pastor, alguém é maior do que o apóstolo, alguém é maior do que o bispo, alguém é maior do que o levita, alguém é maior do que o obreiro, do que o diácono, diaconisa, presbítero, alguém é maior, esse é maior do que nós, irmãos, da qual não somos dignos nem de desamarrar. O João estava falando, não sou digno nem de desamarrar ali as alparcas das suas sandálias. Olha a humildade de João. Eu não sou digno de nada diante dele. Diante dele eu não sou digno de coisa nenhuma. Ele é mais poderoso do que eu, ele é maior do que eu. Ele é grande, 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 que não dá nem para a gente saber como ele é grande, irmãos. Não dá nem para medir. Eu não sou digno. Eu não sou digno. Nós não somos dignos de estar aqui em cima. Não somos dignos de estar aqui em cima. Não somos. Não somos dignos, mas pela graça dele, ele nos escolheu para ser o quê? Para ser saduceu, fariseu. Não, irmãos, para ser João Batista. João Batista através do louvor, João Batista através da pregação, através das atitudes, João Batista que prega a verdade, que é ousado. Homem de Deus e mulher tem que ser ousado, Camila. Tem que ter ousadia. Humildade sim, mas ousadia também, na presença de Deus. Na presença de Deus nós temos que ser ousado. Quando o homem de Deus reconhece que ele não é nada, não é ninguém, e ele começa a saber que é alguém maior, irmãos, a ousadia do homem de Deus e a mulher de Deus assim, é para sacudir as estruturas. Aleluia! Aleluia! E ele continua, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Alguém maior do que eu vai batizar vocês além das águas, além do arrependimento. Quando houver arrependimento, quando houver batismo nas águas, vai vir alguém maior do que eu que vos batizará com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, para selar você, para marcar você e dizer, esse aqui é de Deus, esse aqui é meu, essa aqui é minha. É isso que o Espírito Santo faz, ele nos batiza com o Espírito Santo para marcar a nossa vida e dizer para todos que estão ao nosso redor, esse aí é meu, essa daí é minha, ninguém toca nele, ninguém toca nela, eu cuido dele, eu cuido dela, essa aí é marcada, esse aí é marcado, porque há arrependimento nele, há arrependimento nela, e há o meu selo que é o Espírito Santo. Nós temos um selo precioso, o Espírito de poder. O Espírito Santo não é só apenas um vento, não é só apenas um movimento, ele é uma pessoa que vem para marcar a vida do cristão. O cristão não apenas precisa, o cristão não pode ser apenas batizado nas águas, apenas
ser convencido do seu pecado, ele precisa ter um encontro com o Espírito Santo. Ele precisa ter um encontro com o Espírito de Deus. Muito se fala sobre o Espírito de Deus, há muita confusão, mas o Espírito de Deus, ele é o Consolador. Ele é aquele que ensina todas as coisas, sem muitas vezes a necessidade de quem nos ensine. Muitas coisas que homens de Deus vai tentar explicar para você, você não vai entender, mas o Espírito Santo vai te fazer entender, vai te fazer compreender, vai te direcionar. Nós não precisamos que todo momento alguém esteja dirigindo a nossa vida, dizendo o que nós precisamos ou não precisamos fazer. Não, nós temos alguém, o Espírito Santo, que Jesus nos batizou, para que Ele andasse conosco dentro de nós, nos guiando, nos ensinando. Nós não precisamos de uma religião ditando regras, ditando costumes. Não, nós temos o Espírito Santo que diz todas as coisas, que direciona os homens de Deus para nos ensinar. Mas muitas vezes você precisa de um encontro com o Espírito Santo, porque muitas vezes você não vai ter o pastor do seu lado, não vai ter o seu marido do seu lado, a sua esposa do seu lado, a sua mãe e o seu pai, mas você tem que ter o Espírito Santo para te guiar. E é isso que João disse: tem alguém que vai batizar você além de mim. Eu batizo com água para arrependimento, mas ele virá e batizará com o Espírito Santo. Para aqueles que é de Deus, o batismo é com o Espírito Santo. Mas para os fariseus, para aqueles que não cumprem a vontade de Deus e não querem se colocar na posição de Deus, o batismo é com fogo. E esse fogo aqui não é fogo para purificação, é para condenação. Esse fogo aqui que João está dizendo, no meu entender, o que o contexto da palavra diz, esse fogo aqui, irmãos, é fogo para perdição. Por quê? Porque ele disse que o machado está à raiz, há uma separação. A separação vai ser batizado com o Espírito Santo para a salvação e com fogo para a perdição. E com fogo para a perdição. Porque nem todos serão salvos, nem todos serão boas árvores, nem todos darão bons frutos. Então há o fogo de Deus para separação também. Aleluia. Versículo 12, para terminar. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira. E a pá de Deus está posta. Deus tem uma pá em sua mão, e quando Ele começa a trabalhar com a pá, irmãos, é para limpar, 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 irmãos. Eu não prego, irmãos, aquilo que eu quero pregar muitas vezes, talvez não é do agrado de alguns, mas é a palavra de Deus que está dizendo: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, recolherá do celeiro o seu trigo. Ei, você que é trigo de Deus, se coloca mais na posição, que está chegando o tempo da honra de Deus, está chegando o tempo. Está chegando o tempo da honra de Deus. A sua volta está breve, irmão. Jesus está voltando. Você que está me ouvindo, eu quero dizer, isso não é somente uma fábula, isso não é uma utopia, isso é uma verdade. Jesus Cristo está voltando. Igreja do Deus vivo, Jesus está voltando. Está voltando. Ele está voltando para levar a sua igreja amada. No dia e a hora ninguém sabe, mas nós sabemos que os sinais estão aí. E Ele está voltando, Ele está voltando, Ele está voltando. Você que é trigo, Deus vai recolher. Você que é
palha, Deus vai queimar, Deus vai queimar, Deus vai queimar. E isso eu falo não com alegria, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer na vida daquele que se perde, mas infelizmente a palavra de Deus, felizmente ela nos diz que tem separação do trigo e da palha, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará, nunca se apagará. Pouquinho mais aqui, irmãos, 13, então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. O trabalho de João era reconhecido por Deus, estava do agrado de Deus, porque o próprio Jesus foi ter com João, o próprio Jesus foi ter também com João, lá no deserto, aonde há uma palavra verdadeira de Deus, Jesus está no meio, Jesus está no meio, aonde há a verdade de Deus, aonde há a verdade do Evangelho, Jesus está no meio, Jesus vem no encontro, Jesus vem até a gente, irmãos. Se nós temos a verdade de Deus, Jesus está no meio, Jonathan, aleluia. Jesus está no meio, irmãos. Jesus está no meio. Quando Deus se agrada do trabalho, quando Deus se agrada da obra, quando Deus se agrada do louvor, quando Deus se agrada da palavra, quando Deus se agrada da igreja dele, ele vem ao encontro, ele vem ao encontro. E se Jesus está no meio, alguma coisa acontece, há milagres, há curas, há sinais, há maravilhas, há mover do Espírito Santo, a unção de Deus, a graça de Deus. Quando Deus está no lugar, irmãos, o lugar não pode ser natural, não pode ser normal. Se está normal, tem coisa errada. Se está natural, tem coisa errada. Precisa ficar no sobrenatural, porque se estiver com Jesus no meio, já não é mais normal o lugar. Já não é mais normal o lugar, coisas sobrenaturais acontecem. João opunha-se, porém, dizendo: eu careço ser batizado por ti, tu vens a mim. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então ele deixou. E Jesus, sendo batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Algo sobrenatural aconteceu ali quando Jesus se batizou. Quando Jesus está no meio, coisas poderosas e sobrenaturais acontecem. Não é visagem, irmãos, não é meninice, mas é coisa poderosa de Deus. Não é brincadeira de menino, não é coisa de menino, irmãos, mas com Deus tem coisa sobrenatural, irmãos. Deus ainda faz coisa sobrenatural no meio do povo dele, irmãos. Eu falo de coisa sobrenatural, Caio, falo de coisas poderosas de Deus, irmãos, e a igreja precisa viver novamente coisas sobrenaturais, irmãos. A igreja precisa viver novamente coisas sobrenaturais, irmãos, porque Deus ainda opera no sobrenatural, coisas poderosas, coisas que o homem natural fica espantado diante dos milagres de Deus, diante do mover de Deus, coisas poderosas de Deus, irmãos. Quem já teve experiências sobrenaturais com Deus sabe que isso não é apenas para contar vantagem, sabe? Uma coisa à toa, não, irmãos, são coisas que Deus se manifestou no meio, que a gente falou, que coisa poderosa. E não ficou somente na emoção, trouxe alguma coisa, algum benefício para o reino, trouxe algum benefício para as pessoas, irmãos, porque quando Deus se manifesta, não é somente para uma alegria momentânea, mas é para alguma coisa a mais duradoura. Viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Aleluia, aleluia. Essa é a palavra de hoje para as nossas vidas, irmãos. Deus tem coisa nova,
Deus vai levantar gente nova, Deus vai levantar pregador novo, Deus vai levantar ministro novo, e Deus vai sacudir aqueles que deixaram a chama, que deixaram a palavra da verdade, que deixaram o evangelho de verdade. Deus vai sacudir novamente, vai trazer o avivamento novamente, porque avivamento só tem quando há arrependimento, o avivamento só vem quando há conversão de verdade, e não oba-oba e não meninice. E quando vem a conversão de verdade, as pessoas não apenas tomam banho, não apenas, mas se batizam e confessam seus pecados. Jesus vem no meio, e quando Jesus está no meio, coisas poderosas acontecem, sobrenaturais, irmãos. Nós queremos profetizar sobre a tua casa coisas sobrenaturais de Deus, coisas poderosas de Deus. Se você está no deserto, deixa eu te dizer uma coisa: deserto talvez é lugar para você se arrepender, esse deserto talvez seja para você se arrepender de alguma coisa. Talvez nesse deserto é para você ouvir a voz de Deus, a voz que sai da boca do João, o João Batista, aquele que não é muitas vezes do agrado do povo, agrado da religião, agrado dos sacerdotes, mas é aquele que tem uma palavra que muda, que transforma, e até Jesus vem no meio para poder ser batizado como foi com João, até Jesus vem no meio para poder participar da reunião, participar do culto. Quando Jesus vem para poder participar do culto conosco, irmãos, coisas sobrenaturais acontecem, e nós queremos profetizar sobre a tua casa tempo de coisas novas, tempo de unção nova de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos?